Nossa história começa durante um período sombrio para os israelitas, que foram oprimidos pelos filisteus por 40 anos. Na cidade de Zorá, vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. A esposa de Manoá era estéril e não tinha filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você é estéril e não tem filhos, mas você vai engravidar e dar à luz um filho. Agora, veja que você não beba vinho ou outra bebida fermentada e que não coma nada impuro. Você ficará grávida e terá um filho cujo cabelo nunca deve ser tocado por uma lâmina, porque o menino será um nazireu, dedicado a Deus desde o ventre. Ele liderará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Animada e maravilhada, a mulher correu para contar ao marido sobre a mensagem do anjo. Manoá orou ao Senhor pedindo que enviasse o anjo novamente para ensiná-los como criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo retornou. Manoá perguntou ao anjo: Quando suas palavras se cumprirem, qual será a regra que governará a vida e o trabalho do menino? O anjo reiterou as instruções: a esposa de Manoá deve fazer tudo o que ele havia ordenado. Logo depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho e o nomearam Sansão. À medida que Sansão crescia, o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a agitá-lo enquanto ele estava em Manã entre Zorá e Axalom. Como um jovem, Sansão desceu a Timna, onde viu uma mulher filisteia. Ele voltou para casa e contou aos pais: Eu vi uma mulher filisteia em Timna, agora a tragam para mim como minha esposa. Seus pais ficaram consternados por ele querer se casar com uma filisteia, perguntando: Não há uma mulher aceitável entre seus parentes ou entre todo o nosso povo? Você deve ir aos filisteus incircuncisos para arranjar uma esposa? Mas Sansão insistiu: Tragam-na para mim, ela é a certa para mim. Seus pais não sabiam que isso era do Senhor, que estava buscando uma ocasião para confrontar os filisteus. A caminho de Timna, Sansão encontrou um jovem leão. A floresta era densa e o caminho estreito, quando de repente um rugido cortou o ar. Um jovem leão, feroz e selvagem, atacou Sansão. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Com um surto de força divina, Sansão despedaçou o leão com as mãos nuas, como se pudesse despedaçar um cabrito. O cadáver do leão ficou em pedaços, um testemunho da incrível força de Sansão. Mais tarde, quando voltou para se casar com a mulher, desviou-se para olhar o cadáver do leão. Nele, viu um enxame de abelhas e um pouco de mel. Ele pegou o mel com as mãos e comeu enquanto caminhava. Quando se reuniu com seus pais, deu-lhes um pouco e eles também comeram, mas ele não lhes disse que havia pegado o mel do cadáver do leão. Na festa de casamento em Timna, Sansão propôs um enigma a seus 30 companheiros filisteus. Deixe-me contar um enigma, disse Sansão a eles. Se vocês puderem me dar a resposta dentro dos 7 dias da festa, eu lhes darei 30 roupas de linho e 30 conjuntos de roupas. Se não puderem me dizer a resposta, vocês devem me dar 30 roupas de linho e 30 conjuntos de roupas. Ele respondeu: do comedor, algo para comer, do forte, algo doce. Por 3 dias, eles não puderam dar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: persuada seu marido a explicar o enigma para nós, ou queimaremos você e a casa de seu pai até a morte. Então, a esposa de Sansão se jogou sobre ele, chorando: você me odeia, você não me ama de verdade. Você deu um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Eu nem expliquei a meu pai ou a minha mãe, respondeu ele. Então, por que eu deveria explicar a você? A eles desta vez eu tenho o direito de me vingar dos filisteus, eu realmente os prejudicarei. Então ele saiu e pegou 300 raposas e as amarrou, cauda a cauda, em pares. Ele então prendeu uma tocha a cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas nos campos de grãos dos filisteus. Os campos estavam em chamas, o cheiro de colheitas queimadas enchia o ar e os gritos dos filisteus ecoavam enquanto seu sustento se consumia em chamas. Ele queimou os feixes e os grãos em pé, junto com as vinhas e os olivais. Quando os filisteus perguntaram quem fez isso, disseram-lhes: Sansão, o genro do Timnita.
porque sua esposa foi dada ao seu companheiro. Então os filisteus subiram e queimaram ela e a casa de seu pai. Sansão disse a eles: desde que vocês agiram assim, juro que não vou parar até me vingar de vocês. Ele os atacou ferozmente e matou muitos deles. Então ele desceu e ficou em uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se perto de Leí. O povo de Judá perguntou: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: viemos prender Sansão, para fazer com ele o que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna na rocha de Timna e disseram a Sansão: você não percebe que os filisteus são os governantes sobre nós? O que você fez conosco? Ele respondeu: eu apenas fiz a eles o que eles me fizeram. Eles disseram a ele: viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem-me que vocês não me matarão. Eles concordaram e responderam: nós só amarraremos você. E o entregaremos a eles, não o mataremos. Então eles o amarraram com 2 cordas novas e o levaram da rocha. Quando ele se aproximou de Leí, os filisteus vieram ao seu encontro gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, as cordas em seus braços se tornaram como linho queimado e as amarras caíram de suas mãos. Encontrando uma queixada fresca de um jumento, ele a pegou e derrubou 1.000 homens. O chão estava coberto de caídos, Sansão em pé, ensanguentado, mas vitorioso, a queixada apertada em sua mão. Então Sansão disse: com a queixada de um jumento, fiz deles jumentos, com a queixada de um jumento, matei 1.000 homens. Quando ele terminou de falar, jogou a queixada fora e o lugar foi chamado de Ramaleí, porque ele estava muito sedento. Ele clamou ao Senhor: você deu a seu servo esta grande vitória, devo agora morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus abriu um lugar oco em Leí e água saiu dele. Quando Sansão bebeu, sua força voltou e ele reviveu. Assim, a fonte foi chamada de Enaque e ainda está lá em Leí. Um dia, Sansão foi a Gaza, onde viu uma mulher bonita. Ele entrou para passar a noite com ela. O povo de Gaza foi informado: Sansão está aqui. Então cercaram o lugar e ficaram à espreita por ele a noite toda. Ele puxou o alfinete e o tir com o tecido, então ela disse a ele: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me faz de tola e não me contou o segredo da sua grande força. Com isso, ela o pressionou dia após dia até que ele estava doente de tanto. Então ele lhe contou tudo: nenhum navalha jamais foi usado em meu cabelo, disse ele, porque eu sou um nazireu dedicado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se minha cabeça for raspada, minha força me deixará e eu me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe contará tudo, enviou uma mensagem aos governantes dos filisteus: voltem mais uma vez, ele me contou tudo. Assim, os governantes dos filisteus voltaram com a prata em mãos. Depois de colocá-lo para dormir em seu colo, ela chamou alguém para raspar as 7 tranças de seu cabelo e assim começou a dominá-lo, e sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou do seu sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Então os filisteus o prenderam, arrancaram-lhe os olhos e o levaram a Gaza, amarrando-o com grilhões de bronze, e o puseram a moer grãos na prisão. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente depois de ter sido raspado. Agora os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu deus, e para celebrar, dizendo: nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo viu, louvaram seu Deus, dizendo: nosso Deus entregou nosso inimigo em nossas mãos, aquele que devastou nossa terra e multiplicou nossos mortos. Enquanto estavam em alto espírito, gritaram: tragam Sansão para nos entreter, e ele se apresentou para eles.
Quando colocaram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que segurava sua mão: "Coloque-me onde eu possa sentir as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas." Agora o templo estava cheio de homens e mulheres, todos os governantes dos filisteus estavam lá, e no telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres assistindo Sansão se apresentar. Então Sansão orou ao Senhor: "Senhor soberano, lembre-se de mim, por favor, Deus, fortaleça-me apenas mais uma vez e deixe-me, com um golpe, me vingar dos filisteus por meus 2 olhos." Então Sansão alcançou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo estava apoiado, apoiando-se contra elas, sua mão direita em uma e sua mão esquerda na outra. Sansão disse: "Deixe-me morrer com os filisteus." Então ele empurrou com toda a sua força e o templo caiu sobre os governantes e todo o povo dentro dele. A terra tremeu, as paredes desmoronaram e os gritos dos filisteus encheram o ar enquanto o templo desabava. Assim, ele matou muitos mais quando morreu do que enquanto viveu. Então seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para buscá-lo. Eles o trouxeram de volta e o enterraram entre Zorá e Estaol, na sepultura de Manoá, seu pai. Ele havia liderado Israel por 20 anos. A vida de Sansão é um poderoso lembrete de como Deus pode usar até mesmo indivíduos imperfeitos para cumprir seus propósitos. A extraordinária força de Sansão só era igualada por suas fraquezas humanas. No entanto, no final, ele cumpriu sua missão divina. Através de sua vida, aprendemos sobre a importância da fé, os perigos da tentação e a soberania suprema da vontade de Deus.